chegou a hora do nosso bate-papo Passeio de 50. Eu já vou começar o nosso bate-papo de hoje te convidando para se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página, ativar o sininho para ficar recebendo as nossas notificações. Porque vamos combinar uma coisa? Quem nunca ouviu essa frase já falou. Você tá ficando velho e cheio de mania, não é verdade? Pois é. Será mesmo que a gente vai ficando mais velho, vai ficando cheio de mania? Isso pode ser um problema. E para falar sobre essas manias que a gente vai criando ao longo dos anos, a nossa convidada do bate-papo de hoje é a terapeuta Andréia Leal. Andréia, que bom recebê-la aqui no nosso canal. Eu que agradeço o convite. A gente vai bater um papo bem gostoso agora, porque a gente vai falar das manias e a gente vai falar dos comportamentos de homens e mulheres de 50 anos. Andréia, agora me fala, isso é mito ou é verdade, hein? Ao longo do tempo a gente vai adquirindo mania mesmo, é? Infelizmente, Madeleine. Aí depois a gente fica rabugento, mal-humorado, solitário, com poucos amigos, a família exclui a gente, nossa, mas por quê? Por quê? Por que que eu tô tão só? Se você reparar com cuidado, você vai perceber que você tá cheio de mania e você consegue afastar todas as pessoas que poderiam participar da tua vida de uma maneira gostosa, lúdica, afetiva, e você mesmo que afasta as pessoas. Então, depois o rabugento, o mal-humorado, é quem tá cheio de mania, né, Madeleine? Agora, Andréia, me conta uma coisa. Tem mania que a gente resolve e tem mania que a gente morre com ela? Porque você Sim. está falando umas manias meio feias, né? Umas manias ruins que vai afastando as pessoas. Mas a gente tem umas maniazinhas ali de não apertar a pasta de dente no meio. É uma mania que, vamos combinar, não vai também. Né? Aquela coisa que não aperta a pasta no meio. Mas é uma mania que só entra dentro de casa, vai. Essa dá Então, para aguentar. a mania traz muita resistência, né? Você fica impaciente, você fica intolerante, você fica arredio. As pessoas que não seguem tua mania. Minutos atrás eu estava atendendo uma pessoa de Salvador, para ser preciso, de Monte Gordo, perto de Salvador, e a reclamação do casal era assim: na ausência de uma pessoa do casamento, a outra foi organizar a pia de louça. Então, tirou tudo de dentro e arrumou as panelas e as tampas. Quando essa outra pessoa chegou de viagem, quem arrumou a pia está exigindo que a panela e a tampa fiquem exatamente naquele local. E sabe o que está acontecendo? Muito conflito, briga, confusão, certo? O que acontece? Tem a mania que ela é uma coisa básica, uma coisa leve, uma coisa banal, que eu faço hoje, amanhã eu repito, mas não é uma coisa que interfere no meu pensamento, no meu comportamento. E tem o toque, né? Que aí é uma mania extremamente exagerada. Aí a gente já parte para uma patologia que, se não cumprirem o que eu quero, não cumprirem como eu deixei, se não cumprirem a mania que eu estabeleci para mim e para você, aí a gente já entra numa seara patológica, né? Então, é um caso muito mais delicado para você cuidar, para você tratar, para você cuidar, tirar essa mania dessa pessoa. Então, eu posso falar que tem algumas manias leves que passam despercebido, mas incomodam muito. Para você que tem outra pessoa em casa, você que é casado, você que tem filho, você até que tem funcionária, né? A funcionária chega na sua casa, ela vai prestar um serviço. Mas se você é extremamente cheio de mania, até para você lidar com essa pessoa que está ali para te ajudar, você não consegue. Quer dizer, o toque é um troço pesado, né, Andréia? Bastante pesado. Conviver com ele, você convivendo com o seu toque, já é de um sofrimento muito grande, e você que convive com a pessoa que tem toque também. Então, fica todo mundo numa seara de desconforto. E, Madeleine, nessa pandemia, os toques, eles foram instalados, as manias das pessoas nas suas residências. São 6 meses que a gente está de quarentena,
digamos que a gente está começando a sair agora, a gente está começando a ter aquela liberdade que a gente tanto gosta, tanto espera, né? Mas ainda vai levar um tempinho. E os relacionamentos das pessoas nas casas, em apartamentos pequenos, mesmo em casa grande. Eu vi muita gente se separar nessa pandemia, que quem tinha uma condição financeira muito boa, quem não muito boa, casas pequenas, casas grandes, porque é um desafio eterno a interação humana, né? O controle que você tem dos seus atos, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Então, nós estamos muito desafiados nesses 6 meses de pandemia. Agora você falou da pandemia e eu pensei o seguinte: eu tenho um colega que fala assim, o pessoal só está esperando o cartório abrir para formar uma filha e divorciar. E aí você falou agora e parece que é verdade. Mas isso tem a ver com as nossas manias e com as manias dos outros que a gente não tolera? Porque vocês estão notando, gente, que até agora a gente está falando de problema. Calma. Vamos levantar todos os problemas. Andréia está aqui para falar o que a gente vai fazer para resolver. Certo, Andréia? Bora, tô aqui para isso. Então vamos lá. Vamos falar agora, vamos meter o pau nos problemas. Vamos é o que está acontecendo, mas agora você chamou a atenção, na pandemia. Ou seja, eu tinha uma mania, de repente a pessoa que mora comigo não percebia, porque não ficava tanto tempo comigo, ou o contrário, e isso não está dando certo. Vamos para os problemas. Vamos lá. A convivência humana, ela é desafiadora o tempo inteiro, né? 6 meses convivendo o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, nos intervalos de home office, no home office, na organização das casas, porque, assim, até um detalhe, tinha casa que não tinha nem laptop, tinha casa que não tinha nem computador, porque não precisava, né? Todo mundo tem o recurso de um celular hoje em dia, mas sim, a maioria das casas tiveram que se ajustar. As crianças se ajustando para aula online, os pais, as mães, todo mundo da casa. Então, de repente, você está no arsenal de trabalho dentro da sua casa, carregando os problemas do seu trabalho para dentro da sua casa. A casa continuou com muito mais rotina, com muito mais coisas a fazer, a limpar, a organizar, e o estresse se estabeleceu na vida das pessoas. Então, as manias, elas ficaram muito mais evidentes. Você conviver com a mania do seu companheiro que quer que o monitor não mude de local. Ele tem que ficar esteticamente naquele lugar. Aí pega uma mania de uma pessoa que coloca a pasta de dente de cabeça para baixo e era para colocar para cima. Então, assim, você escuta relatos de pessoas que tá lidando com muita dificuldade, porque assim, a gente passava muitas horas fora de casa, Madeleine. Casais se encontravam só à noite para dormir. Então, chegava em casa já cansado, jantava, conversava um pouquinho, via um pouquinho ali televisão. Às vezes namorava, às vezes não, né? Porque assim, a correria também deixava as pessoas muito soltas umas das outras. E agora, com 6 meses de isolamento, todo mundo em casa, isso daí piorou bastante, eu posso te garantir. Isso é um dos temas que nós conversamos semanalmente dentro do consultório. Agora você está trabalhando ensandecidamente, não está não? Estou, Madeleine, estou. A agenda aumentou bastante, inclusive o home office, que já era conhecido de todo mundo, né? O trabalho online de terapeuta já era conhecido. Só que agora, o que é que aconteceu? Acabaram todas as barreiras físicas, né? Então, para você ter uma noção, eu estou atendendo 3 pessoas da beira da praia, de uma cidade chamada Monte Gordo, pertinho de Salvador. Eu estou atendendo pessoas que foram passar quarentena na roça, em Lusiânia, temos boa internet e as terapias estão sendo feitas de lá, do lado do curral. Então, assim, isso para a psicoterapia, para a saúde mental, foi um ganho muito grande, porque fez com que as pessoas se organizassem melhor para enfrentar suas dores, suas dificuldades, né? Foi um momento que todo mundo entrou em se contemplar, em perceber quem é sua família, o que é que você precisa melhorar, os seus defeitos, né? Suas manias. As pessoas, elas começaram a olhar lá para dentro. Isso teve muita dificuldade, né? Nesse período de pandemia, tem paciente que diz assim, nós estamos vivendo numa montanha russa, porque são vários sentimentos que aparecem de semana a semana. No meio de uma semana, você muda radicalmente o seu humor, você muda radicalmente da
esperança para a falta de esperança, certo? Da coragem, da energia para tô para baixo, não tô legal. Então, assim, além da questão do vírus, a saúde mental ela foi muito abalada nisso tudo. E eu espero que a gente saia melhor, que a gente consiga sair com ganhos, né? Não com perdas totalmente. A gente precisa sair com um bom desenvolvimento mental, pelo menos isso. Agora, André, quando você fala isso, eu já começo a vislumbrar a gente falando das coisas boas, que é, as pessoas parece que nós estamos nos conhecendo mais, parece que a gente teve aquele momento também de criticar muito o outro e a gente... Porque é tanto tempo, né, gente? 6 meses em casa, de home office, de loucura, de sai, não, volta para casa, não pode ir, não, não pode, aquela coisa louca. E aí a gente começou a apontar muito o dedo para o outro, eu acho que isso é meio que geral. E depois a gente começou a falar, mas eu também, né? Mas aí eu acho que a gente começa a tentar resolver e eu até acho que a gente pode até sair melhor. Os relacionamentos que realmente não desgringolaram totalmente, será que eles não vão sair melhor não, hein, André? Eu acredito que sim. Relacionamento de casamentos, pais e filhos. Eu acho que relacionamentos de... Mesmo você não morando na casa dos seus pais, dos seus irmãos, eu acho que o afeto, o cuidado, ele floresceu mais no meio dessa pandemia. Eu acho que o autocuidado apareceu melhor também, porque uma vez que eu me protejo, uma vez que eu uso máscara, uma vez que eu tenho todos os cuidados, uma vez que eu tento não passar o vírus para você, eu seguro em isolamento, eu tô evitando o máximo eu ficar doente, porque se eu fico doente, eu vou passar para você, Madeleine, se eu moro na mesma casa, se eu moro perto, né, se eu tenho convívio. Então, o autocuidado, ele apareceu muito, e automaticamente o cuidado com os outros. Eu acho que sim, muitos casamentos se perderam pelo meio do caminho, mas eu acho que eles já estavam adoecidos, eles estavam precisando só de um porquê acabar, né? A impaciência, a intolerância, a irritabilidade, a falta de compaixão com o outro chegou e ficou, mas em muitos casos a gente vai sair muito fortalecido, eu acredito. E entrando aqui na importância da psicoterapia, sim, porque eu acredito nisso, eu trabalho há 20 anos dentro do consultório e eu vejo assim, as perdas que as pessoas têm fora e os ganhos que as pessoas têm quando fazem terapia. Os pacientes que já estavam em psicoterapia e permaneceram, estão passando dessa quarentena com suavidade. Até quem tinha casos mais sérios de ansiedade grave, sabe? Problemas depressivos, que não conseguiam nem ir fisicamente para a sessão, eu estou percebendo, assim, uma fortaleza muito grande dos pacientes, um ganho muito grande, entendeu? Porque então, parece assim, que agora todo mundo é igual, né, Andréia? Eu compartilho minhas agonias, né, com você compartilha comigo, então a gente é bem semelhante. Você tinha um transtorno, de repente, não saía de casa, e todo mundo saindo. Agora todo mundo está em casa. Parece que o mundo se adequou a você. Parece Exatamente. Que é um momento de acolhimento, né, dessas pessoas que elas estavam isoladas, agora todos estamos, né? E você sabe uma coisa que eu me choquei no começo da quarentena da vida, quando alguns pacientes falaram, André, eu já vivia em quarentena. Então, para mim, tá a mesma coisa. E eu falei, gente, é verdade. O jeito que essa pessoa tinha escolhido para viver, ou a patologia que essa pessoa estava vivendo, já deixava essa pessoa bastante isolada dos outros. E até eu, com 20 anos de consultório, quando eu escutei de algumas pessoas, eu me choquei com aquela frase. É verdade. Entende? Então, é o que você está falando mesmo. Algumas pessoas, elas se sentiram acolhidas porque a gente ficou, de repente, a gente ficou igual a todo mundo, né? Na mesma situação. Agora, quando a gente já passa para falar sobre isso, que eu vejo que são coisas mais sérias, não são maniazinhas, são coisas que não dependem da gente. Eu posso classificar em o que eu tenho uma mania que eu posso resolver e os transtornos que eu não consigo resolver. Eu separo isso? Sim, pelo sofrimento social. Eu acho que a primeira regra é essa. Quando você tem uma mania e ela é suave, é uma coisa que você enrola, engana,
você sai daquela situação de mania sem sofrimento é uma coisa. Nem de ajuda profissional você precisa, você só precisa de bom senso. Para você perceber o que é que você está incomodando os outros, o que é que você está entrando no exagero. Quando você percebe que você está em sofrimento social, que você não está conseguindo nem conviver com o teu companheiro, a tua funcionária, os teus filhos em casa, os teus colegas de trabalho, certo? Nem você convive com você não está dando conta nem de conviver consigo. Então, vamos apertar o botão vermelho e vamos prestar atenção. Já houve informação de que tá rolando sofrimento mental, está tendo prejuízo de comportamento, então é hora de dar uma chegada num profissional que lida com comportamento para tentar te ajustar, te adequar, pensar contigo porque foi que isso começou, qual o nível de sofrimento que você tá e o que é que você vai poder fazer. Porque em certas situações, você tanto precisa do recurso terapêutico, como você precisa do recurso medicamentoso. Então, é uma junção de psicólogos com médicos, psiquiatras, com terapias alternativas, né, com mudança de foco. Porque, assim, a queixa inicial, que é a mania, vem maquiada por alguma outra coisa, por algum sofrimento, alguma falta, alguma coisa que você está passando por um tempo, e aí o teu jeito de pensar, o teu psique trabalhou essa mania. E quando você chega num toque, piora a situação. Então, você está maquiando alguma coisa, você tá enrolando alguma situação. E aí você precisa enfrentar essa situação, saber o que é que tá ali por trás daquele toque, entendeu? André, com esse tempo todo de profissionalismo que você tem na psicoterapia, mais de 20 anos você está falando pra gente, você consegue classificar quem mais te procura, porque às vezes não é nem quem mais tem problema, né, gente? Porque às vezes quem mais te procura, homens ou mulheres? O consultório tem mais mulher, mas os homens levam mais a sério. Eles são mais disciplinados, eles são mais assíduos, eles são mais responsáveis na sua própria terapia. Pensei que você ia falar que a mulher é mais... O homem, ele vai com problema, ele... Lógico, né, gente? Tem situações que não resolve, mas ele leva a sério. Então, ele é mais profundo ali no assunto? Bastante, bastante. Eles chegam mais tímidos, mas quando eles engatam na própria psicoterapia, eles vão até o fim. Eles querem atingir o bem-estar, que essa é a função da psicoterapia. Então, eles levam muito a sério. Eles buscam, eles se entregam, eles vão procurar o que é que está incomodando ali, por que eu estou fora de foco, por que eu estou incomodado, até atingir esse bem-estar que todo mundo precisa. As mulheres, elas também fazem isso. Só que eu não sei, Madeleine, se até pela multiatividades que as mulheres têm, o tempo é mais escasso, muitas coisas a fazer, muitas coisas a pensar. Então, a mulher tem que gerenciar o tempo, é igual a malabarismo, né? Então, talvez isso seja uma coisa que, na execução da terapia das mulheres, eu percebo isso. Entendeu? Idade, tem idade? Depende. Quando eu comecei a trabalhar no consultório, o consultório era muito cheio de criança. E eu escutava da minha mestra, posso até falar o nome dela, Sandra Bácara, que foi a minha grande professora, e ela falava assim: olha, vocês vão perceber, o consultório de quem se forma é repleto de criança, e ele vai mudando. A gente vai envelhecendo e vai mudando. Ele começa com muita criança, depois ele migra para os adolescentes, aí você chega numa quantidade de muitos adultos. Depois você tem um encontro muito gostoso e muito saudável com os idosos, e depois o seu consultório ele fica durante muito tempo com a idade ou a função mental muito parecido com a tua própria idade, com a tua própria vivência que você tem nesse momento. Exemplo, antes da pandemia, e também foi bem agravado agora, na pandemia, né? Adultos que estão pré-aposentadoria e com muito problema em relação ao trabalho. Ansiedades, né? Depressões, agonias, mal-estar em relação aos trabalhos que essas pessoas já executavam. E isso foi piorado agora na pandemia. Mesmo com home office, umas pessoas
melhoraram com home office porque evitaram de ter... Não é que evitaram, é que o menor contato com chefias, com colegas de trabalho, com as demandas locais dos trabalhos, melhoraram um pouco a cuca de algumas pessoas. Então, hoje, atualmente, eu estou desempenhando com muitas pessoas a pré-aposentadoria. E você sabe que temos uma seguidora que pediu para a gente falar sobre isso com você. Ela achava que tinha se preparado, e com certeza nós temos muitos seguidores nossos nessa situação. Ela achava que tinha se preparado para aposentar. Aposentou. Está num sofrimento danado. Não tem um trabalho que acho que você fale assim, olha, Madeleine, as pessoas têm que procurar antes, no período tal. Tem isso, mais ou menos? Meio que geral? Tem sim. Por exemplo, Madeleine, o seu canal, ele tá lidando com pessoas de 50 anos. Por ali. Tô chegando nos 50, cheguei nos 50, ficarei uma década nos 50, né? Um assunto bem interessante, porque 50 anos é um tabu que sempre existiu e eu imagino que sempre existirá. Porque tem aquela regrinha básica. Você quer falecer? Você quer morrer? Não quero. Mas você quer envelhecer? Também não. Como é que a gente vai resolver isso? Exatamente. Né? Então, assim, a partir do momento que a psicologia, ela não deve ser apenas aquela psicologia que ela já recebe o problema enraizado. De uns tempos para cá, os novos terapeutas, eu estou me incluindo nessa turma, que a gente não deve trabalhar com a psicologia quando ela já se estabeleceu, o problema já está ali. Para você cuidar daquele problema vai ser muito mais difícil. A psicologia ela pode ser preventiva e ela deve ser preventiva, tá? Então, em consultório, quando você percebe esse sofrimento mental, essa agonia, essa angústia, esse sofrimento, esse desconforto, essa sensação de agonia, medo, tensão, preocupação. O que é que vai acontecer comigo quando eu me aposentar? Como é que vai ser minha vida financeira pós-aposentadoria? O que é que eu vou fazer quando eu me aposentar? Porque, assim, a gente tem sonhos que parece que a vida vai fazer assim, você vai ser super feliz, você vai conseguir fazer tudo que você queria, você vai conseguir viajar o mundo, você vai conseguir fazer tudo que você não se permitia quando você trabalhava, né? Quando você produzia. Com as mesmas condições que você tinha. Porque, né, tem essa coisa assim de, eu vou aposentar, vou começar a viajar pelo mundo, mas você vai ganhar mais? Não, menos. Não é interessante isso aí? Porque tem gente que deixa literalmente de viver não sei quantos anos, porque deixa a trabalheira, o cansaço, a exaustão, a preocupação, problema familiar, problema com chefia, problema com colega de serviço, o cansaço, a rotina, tomar conta da tua vida. Então, possivelmente, tu só vai ser feliz quando tu se aposentar. Então, a gente tem que cuidar disso antes, para a gente não ter essas ideias, a gente não entrar em frustração, porque muitas dessas coisas não vão acontecer. Ou então, com prevenção, você organizar toda a sua vida. Exemplo, para você passar num concurso, para você casar, para você comprar sua casa própria, para você trocar seu carro, você não fez provavelmente um planejamento? Faça também quando vai se aposentar. Faça também para você chegar ali, 45 anos para frente, 50 anos. A gente está sabendo que a partir de agora, a idade para aposentadoria vai se estender mais, né? Vejo uma coisa muito boa, que é a questão da produtividade. Eu, psicologicamente, acredito que o indivíduo que ele produz mais tempo, ele é mais completo. Ele pode não ser feliz, porque se ele executa um trabalho que ele odeia, que ele não gosta, aí vai gerar um sofrimento. Mas se ele acertou a função, o trabalho, o interesse e as habilidades que ele vai ter, essa pessoa ela vai ser mais produtiva, ela vai ser mais feliz, ela vai ter mais qualidade de vida, ela vai envelhecer mais tarde, ela vai viver mais, Madeleine, eu te garanto. Perfeito essa sua colocação agora. E vamos lá, Andréia. A pessoa aposentou, não fez nada disso. Ixi. Agora eu quero entrar bem sério no seu trabalho.
E aí começou o sofrimento, não estou viajando, eu estou com dívida, eu não consigo viajar porque eu tenho que pagar, tem que fazer, tem que acontecer. Você fala assim, vem para cá. É, é o seguinte, a primeira coisa que eu encontro numa situação dessa é a solidão. Porque a gente reclama que a gente tem muitas funções, que a gente corre para um lado, corre para o outro. O dia precisava ter 32 horas e não tem. A gente reclama que a gente vive atarefado de coisas. A pandemia veio também para dizer assim: calma, calma, povo, calma, galera. Vocês não precisam, ó, a vida vai continuar do mesmo jeitinho, vocês vão perceber. Vai mudar pouca coisa, mas vocês vão superar isso daí. E aí, Madeleine, a solidão é a primeira coisa que aparece, porque assim, você fica muito entusiasmado quando você vai receber sua carta de aposentadoria. Quando você tá, já trabalhei tudo que eu tinha para trabalhar, já executei tudo que eu tinha para executar, mas Você aí super feliz agora. isso. E aí você percebe que você vai ficar muito só. Você percebe que seus amigos vão sumindo. Tem a síndrome do ninho vazio, né? Que você tem uma casa com filhos, os filhos provavelmente vão estudar fora, vão casar, vão querer morar sozinhos, e aí o teu ninho vai ficar vazio. Então, isso é uma fase muito difícil para você passar por ela. Então, a solidão, eu acho que é a primeira coisa que incomoda muito as pessoas. Porque, assim, com 50 anos, para cima de 50 anos, a renovação de amigos vai ficando muito escassa, né? Então, você fica com um convívio muito restrito. Você convive ali com teus familiares, com os teus filhos que podem criar asa e voar. Aí, quando você aposenta, você perde o referencial dos teus colegas de trabalho. É a primeira coisa, né? Você não estava fazendo um curso, você não estava fazendo uma outra faculdade, você não estava fazendo uma especialização, uma reciclagem. Você não encarou o curso de balé que você queria, de cerâmica que você agora tem tempo. Você começa a deixar tudo para frente. O erro do ser humano é jogar a felicidade para frente. Eu vou viver feliz lá na frente, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Agora eu estou Quem aqui sofrendo. Quem garante? Então, assim, a gente tem que deixar de viver o que vai rolar. A gente tem que viver no hoje, a gente tem que se situar no hoje. Então, a solidão, para mim, é o primeiro desafio que essa pessoa vai se deparar. E você falando assim, eu estou pensando aqui na pandemia, quando começou, era um tal de tirar a panela tudo do armário, tirar o armário todo e fazer um novo guarda-roupa, assim, eu falo, dar uma mexida ali dentro. Menina, isso Sim. no primeiro mês, né? Porque depois ninguém queria saber de limpar mais nada. Parece aposentadoria, né? No primeiro mês eu acho que a pessoa sai louca, ensandecida, depois fala, não vou fazer mais não. O ser humano, ele é muito adaptável. Então, a gente se adapta a tudo. A gente se adapta ao ruim e a gente se adapta ao bom. Então, a pandemia, ela também explicou isso, ela mostrou isso, assim, no começo a gente, para suportar, entender que fase era essa que a gente estava vivendo, não surtar, não se perder no meio de uma pandemia, ter paciência de ficar em casa. No começo foi bem difícil, no começo foi muito difícil, nossa senhora, como foi difícil. Mas a gente achava que eram 60 dias, 90 dias, e não 6 meses. Você achava que era quanto tempo, Madeleine? Eu achava que era ali 60 dias no máximo. E ainda de verdade, eu achava 30. Eu falava, daqui a um mês. Eu calculei muito errado. Eu calculei 15 dias. Calculei muito errado. Eu jurava, tanto que eu tô falando as pessoas, mas eu tô me incluindo muito nisso. Porque eu fui essa pessoa que tirei armário abaixo, lavei tudo. Agora eu vou arrumar esse guarda-roupa, agora eu vou arrumar aquele armário, agora eu vou não sei o quê. Depois que eu arrumei tudo, eu falei, vou arrumar mais nada. Coisa chata. Aí você vai esperar o ciclo de um ano, que é quando a gente fala, nossa, faz um ano que eu não arrumo esse armário, faz um ano que eu não arrumo aquilo ali. Né? Mas é um ano que a pandemia está aí, pelo amor de Deus, gente, que coisa louca. Por isso que eu estou falando que você está trabalhando ensandecidamente, porque... Agora vem cá, falamos aqui de mania, de lá. O que realmente é o trabalho de um psicoterapeuta? Então, trabalhar o bem-estar das pessoas, Madeleine. A gente situar junto com o paciente o que é que está incomodando.
quais os prejuízos sociais e emocionais que ele se encontra. Geralmente são ciclos, tá? Geralmente a pessoa entra num ciclo que não é tão legal, um ciclo de muita angústia, de muita ansiedade, de muita desconforto. E aí, junto com o terapeuta, esse paciente ele vai se situando. Ao passo que ele vai trabalhando as questões pessoais, emocionais, sentimentais, de repente até espirituais, a gente vai elaborando novos métodos, né? Novas situações que esse paciente ele precisa começar a mexer na vida dele, né? Tirar aquela sujeira debaixo do tapete que a gente é mestre em fazer, né? Que são os sentimentos que a gente não suporta conviver com eles e a gente soca lá para debaixo do tapete. E isso tudo tem um peso. Lá na frente, essa sujeira ela vai sair em forma de fantasma e vai te angustiar muitos dias, anos, meses, entende? Então, o terapeuta é uma pessoa que ela foi. Nesse trabalho, você dá umas futucadas aí no povo, não dá não, Andréia? Sim, Madeleine, a psicoterapia, para ela funcionar, a gente tem que futucar mesmo, né? A gente tem que alfinetar, a gente tem que mexer no conforto dessa pessoa, a gente tem que mexer na interação que essa pessoa tem com ela, com os outros membros da família que a pessoa convive, com os relacionamentos, em relação ao trabalho, né? Como eu tô falando. A gente tem que dar uma futucada, porque senão não há mudança. Então, a terapia que ela não mexe, sinceramente, é aquela terapia que ela não está funcionando tanto. Então, o paciente ele tem que encarar suas verdades, ele tem que encarar suas próprias mudanças. Mas, assim, a terapia boa é aquela que o psicólogo, ele sustenta o paciente, né? Ele dá a base, né? Eu sou de uma abordagem chamada winnicottiana, que vem de Donald Winnicott. Então, a gente tem que dar uma base, um sustentáculo muito bom para esse paciente, para na hora que a gente futuca ele aqui, ele cai, a gente tá aqui embaixo para a gente apoiar. Porque a gente ouve muito isso, né? Que na terapia você vai para o fundo do poço para você subir. É essa base que você está falando, que vocês dão para a gente aqui, para a gente realmente não ir tão no fundo do poço, né? Ou então, pelo menos, tem aqui um aconchego. Ai, André, que delícia falar com você, que delícia Mas te eles não vão, receber. os pacientes, eles não vão ao fundo do poço, não, Madeline. Eles só enfrentam as suas verdades. Eles passam, assim, um período do gargalo da terapia, como a gente chama, que são aquelas sessões que são mais delicadas, aquelas sessões que são mais mexidas, entende? Mas logo, logo eles começam a sentir um bem-estar tão grande que é revigorante para a gente que atende, é revigorante para a gente que dá o suporte, né? É profissional para quem está precisando. E eu te confesso que, assim, se não fosse essa energia que ela volta, de saúde, de energia, de força, de fé, de esperança, sabe? De que a pessoa está se equilibrando, que a pessoa tá se descobrindo, está florescendo, a gente não aguentaria. Já pensou? A gente ficar assim tantas horas por dia num consultório, agora home office, né? Como dizem, escutando problema. Não, a gente não escuta só problema. Tem sessões que são recheadas de coisas boas, de Naquela hora, conquistas, sabe? De autodesenvolvimento, de pessoas que conseguem, assim, bater meta da tua própria vida. E quando eles dividem com a gente que é terapeuta no consultório, isso é muito gostoso. imagino! Muito energizante. Eu tenho absoluta certeza. E com essa simpatia toda, deve ser uma delícia conversar com você. Aqui o nosso bate-papo já está mostrando que é uma delícia. André, muito obrigada por vir no nosso canal. Convite feito para voltar, para a gente falar mais coisa. Uma pena que a gente só tem meia horinha. Que delícia dar uma futucada nesses nossos monstrinhos com você. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Você sempre muito encantadora. Quando eu tive esse contato com você agora, eu falei, Madeleine, eu te conheço, eu já te vi em jornal, eu já te vi em redações. Desejo todo sucesso e todo crescimento, Obrigada, porque a tua pauta tá fantástica, sabe? Pessoas de 50 anos, eu acho que a gente tem que dar todo apoio, porque não é o fim do mundo, pessoal. Isso é apenas assim, chegamos em 50, a gente tem que chegar bem. Lembrem-se sempre, trabalhem toda e qualquer prevenção, inclusive para chegar aos 50 anos de idade.
porque não é o fim do mundo, não é chegar para baixo sem energia, sem vitalidade, sem beleza. Eu acho que todas as idades elas têm sua própria beleza, tem o teu próprio desenvolvimento. E os 50 anos também, né? Qualidade de vida, né? Isso, eu fui procurar quanto estava a estimativa de vida do brasileiro, 79,9 para mulheres. Estamos e muito jovens. Alguma coisa para os homens. Então, assim, a gente tem muita estrada e a gente tem que viver bem hoje. Não é largar e jogar e estabelecer que a nossa felicidade está lá na frente. Isso não existe, pessoal. Bora viver bem hoje. É obrigação a gente viver o dia de hoje muito bem. Ah, delícia! Adorei tudo! Um beijo, volte sempre. Beijo. Delícia recebê-la. Viu aí, né, gente? Vamos tomar cuidado com essas manias que a gente vai criando ao longo dos anos, hein? E aquela hora, hein? Se ainda não se inscreveu lá no começo do nosso programa de hoje, se inscreva agora para não perder nada. Porque a cada dia que passa, os nossos bate-papos ficam muito mais gostosos. Passeio dos 50, um canal feito para quem já passou e para quem quer passar bem também. Um beijo, gente. Até amanhã.